Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para você como tu pode utilizar o Visual Studio Code para fazer o debug dos seus programas em C, tá? Então, a primeira coisa que tu precisa fazer é ter instalado, obviamente, o Visual Studio Code, e eu vou estar usando como base para esse vídeo essa seção aqui na documentação do Visual Studio Code, que é usando C++ no Linux no Visual Studio Code, tá? Então, eu criei aqui um repositório no GitHub, onde eu fiz o clone na minha máquina e abri o repositório clonado com o Visual Studio Code. E aqui eu já criei alguns arquivos, tá, para usar de exemplo e que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, para tu poder fazer o debug, a primeira coisa que tu vai ter que fazer aí, tu vai ter que vir aqui em extensões e tu vai ter que pesquisar pela extensão C/C++, que é uma extensão desenvolvida pela Microsoft. Então, tu vai instalar e eu acredito que aqui no canto inferior direito vai aparecer que o Visual Studio Code está instalando algumas coisas, então tu espera instalar essas coisas e tu reinicia o teu Visual Studio Code, tá? Então a gente concluiu essa etapa e agora a gente parte para a próxima etapa, que é criar os arquivos de configuração. Então a gente pode vir aqui em Run e Debug, e como a gente não tem arquivo de configuração, a gente vai ter que vir aqui em Run e Debug, tocar nesse botão e selecionar C++, tá? Então foi criado esse arquivo de configuração com valores padrão, beleza? E agora, tá? Tu vai vir aqui em terminal e vai vir em configure default build task, tá? E aqui para ti não vai aparecer nada porque tu não tá com o arquivo .c aberto, tá? Então, para te facilitar, tu pode abrir um arquivo .c aqui e aí tu vem aqui nesse configure default build task e aí ele vai detectar que tem tasks deste tipo aqui. Então a gente seleciona e ele vai criar esse outro arquivo padrão pra gente, tá? E esse arquivo aqui é basicamente o arquivo que vai fazer a build do nosso código. Então a gente tem aqui esse args aqui, que é um array, que a gente tem algumas opções. Então a gente tem o -g, o file aqui, que é o nome do arquivo que a gente está vendo, o -o, e a gente vai colocar aqui onde que a gente vai ser feito o output do arquivo, tá? Então isso aqui basicamente faz o código abaixo, né? Então eu estou nesse diretório e eu tenho o arquivo 1.c. Então para eu compilar isso aqui, para fazer a build, eu dou um gcc com o nome do arquivo, né? E caso eu queira fazer o debug, eu boto a opção flag -g, tá? Então eu boto 1.c, que é o nome do arquivo, e coloco -o, que é indicando onde que eu quero que seja feito o output, tá? Dessa minha compilação. Eu, por exemplo, vou colocar 1.out, e se eu executar isso, ele criou aqui 1.out esse arquivo, tá? Deixa eu deletar esse arquivo, beleza? É basicamente isso que está sendo feito aqui, tá? Todo esse processo. E eu optei, né, porque eu vou colocar esse código no GitHub, eu optei por fazer um estilo de compilação um pouco diferente. Então a gente tem o output, basicamente, né? A gente tem isso aqui significa que é basicamente o nome do diretório onde está o arquivo. Então aqui eu vou adicionar output, que vai ser o diretório output, barra o nome do arquivo sem extensão, tá? Mas eu quero colocar o ponto .out depois do arquivo compilado. Então a gente vai ter, por exemplo, 1.out, tá? Então esse é o arquivo responsável pelas configurações da build, né? Se tu quer fazer alguma coisa mais customizada, tem toda a documentação do Visual Studio Code que é excelente, tá? Mas para esse vídeo, essa configuração serve e a gente, como a gente vai ter essa pasta output, eu também criei um arquivo .gitignore para ele ignorar a pasta output. Então, o Git nunca vai ter controle, né? Nunca vai se importar em cuidar dessa pasta output, que ela só vai conter os nossos arquivos executáveis, que a gente não quer publicar eles no GitHub, tá? Então, a gente tem esse outro arquivo aqui, que é um launch, que é basicamente o arquivo responsável por fazer a execução do nosso... que dá as configurações para a execução do nosso código. Então, de uma maneira simplificada, é como se a gente fosse executar nosso código, né? Se a gente desse um ponto barra e botasse o 1.out, tá?
o nosso código, tá? Ele faz essas configurações aqui pra gente poder fazer o debug, tá? Que aí se a gente fazer dessa forma aqui, ponto barra é o nome do arquivo, ele vai só executar, e dessa forma aqui a gente vai usar o GDB para fazer o debug. Então, a principal coisa aqui que eu vou modificar é o seguinte, program, tá? Então, aqui a gente coloca o diretório do nosso arquivo. Então, deixa eu apagar esses textos. Então, a gente tem aqui workspace folder, tá? Isso aqui corresponde ao root de onde nós estamos aqui, né? Então, isso aqui significa esta parte aqui. E eu quero entrar dentro da pasta output barra e colocar o nome do arquivo. O nome do arquivo eu posso definir colocando esta parte aqui. Então, eu tenho o nome do arquivo sem extensão, .out, tá? E essa parte do Firebase no extension é basicamente o arquivo que a gente está olhando, tá? Então, é muito importante que quando tu for fazer todo esse processo de build e de execução do teu código, tu esteja visualizando o arquivo, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer o debug do 1.c, eu vou fazer a build e eu vou executar o código quando eu estiver com esse arquivo aberto no meu editor de texto, tá? Então, isso tá feito as configurações, agora a gente pode começar a fazer o debug. Então, vamos lá então, deixa eu fechar isso aqui, tá? E o debug, a gente precisa fazer duas coisas, né? A gente precisa compilar o nosso código, né? Fazer a build do nosso código. Então, a gente pode vir aqui em terminal e a gente pode vir aqui em run build task, que ele está indicando pra gente que tem esse atalho Ctrl Shift B, tá? Se tu quiser, depois tu pode editar esse atalho, né? Que inclusive eu vou fazer isso agora. Então, tu pode apertar Ctrl Shift P para abrir a paleta do teu Visual Studio Code e tu pode pesquisar aqui por Keyboard Shortcuts, tá? Então, a gente tem Keyboard Shortcuts e eu quero modificar o atalho de Run Build Task. Então, eu vou pesquisar aqui, Run Build Task, e ele está indicando que é esse aqui. Eu vou colocar, deixa eu tocar aqui para ele abrir, ele não está abrindo. Abriu, tem que dar 2 cliques rápidos. Eu vou mudar para Ctrl cedilha, tá? Ctrl cedilha, beleza. Então, agora se eu apertar Ctrl cedilha ou Ctrl Shift B, se não mudou o atalho, ele vai fazer o processo de build, tá? Então, Ctrl cedilha e ele vai executar. Então, vai abrir esse terminal aqui, ele vai mostrar que está começando a build e aqui ele mostrou que ele terminou, tá? E aqui ele tem mais algumas informações, beleza? Então, com isso a gente já tem a build do nosso código. E uma coisa importante de ser lembrada é que toda vez que tu fazer uma alteração no teu código, tu queira fazer um debug, tu vai ter que gerar essa build para tu poder fazer o debug, né? Que basicamente tu precisa ter o arquivo executável mais recente, tá? Então foi feito isso, e agora para a gente fazer o debug, a gente pode vir aqui e tocar nesse ícone, ou a gente pode só apertar F5, que é um atalho padrão para abrir o debugger, tá? Beleza, deixa eu fechar isto, deixa eu diminuir isto e abrir aqui, né? Beleza, deixa eu adicionar um breakpoint aqui, tá? E o breakpoint basicamente é o seguinte, tá? O debugger, ele vai executando o teu código até ele alcançar um breakpoint. Então, a partir do momento que ele acessa o breakpoint, tu começa a ter controle do debug do teu código. Então, basicamente, ele vai executando o teu código normalmente até chegar no debug, no breakpoint, tá? No caso aqui, eu posso adicionar vários breakpoints e eu não vou precisar fazer uma nova build, tá? Então, eu posso adicionar, posso remover. A única coisa que eu vou ter que fazer, se eu faço isso, eu vou ter que reiniciar aqui, tocar nesse botão para reiniciar o processo de debug, tá? Então, aqui é o terminal onde ele está mostrando os resultados, né? Que eu dei um printf aqui. E aqui do lado a gente tem informações de debug. Então, a gente tem essa variável character, uma variável character aqui com valor t, tem a variável i com valor 0. E aqui a gente pode ter controle das nossas variáveis e os valores que elas têm no momento que a gente está olhando o código, né? E aqui embaixo a gente tem os breakpoints, tá? Indicados por essa bolinha vermelha, tá? E a linha atual que está sendo executada é essa com essa linha amarela. Se a gente quer remover algum, a gente pode tocar nesse X. Se a gente quer editar, a gente pode
tocar aqui e editar o nosso breakpoint, tá? Ou a gente pode só vir aqui e tocar em cima da bolinha vermelha que ele vai deletar aquele breakpoint, tá? E aqui no debugger a gente tem algumas funções, tá? Então a gente tem a função de reiniciar o debug, a gente tem a opção de terminar o debug, e aqui eu vou começar pela primeira opção, que é a mais fácil de entender, que é a continue, tá? Que basicamente nesse exemplo aqui, tu vai apertar o continue e ele vai executar o teu código até o final ou até o próximo breakpoint. Então, se tu tiver um breakpoint depois que tu apertou o continue, ele vai executar até aquele breakpoint, e quando chegar lá, tu começa a ter o controle de novo de passar linha por linha o que está acontecendo no teu código, tá? Então, nessa linha aqui, nesse momento aqui do código, ele mostra as informações que a gente tem aqui. Então, a gente tem a variável e com valor 10, a gente tem um character com valor t, tá? Então, a gente pode fazer isso, e agora eu vou dar um continue, e aí, como ele não tinha mais nenhum breakpoint, ele terminou de executar o nosso programa, tá? Então, esse é o debug, né? É a função continue. E agora eu vou executar o debug de novo. Ok. Agora vamos no step over, né? Que esse aqui basicamente é a parte de ir passo por passo, né? Então eu estou nessa linha, toco no step over, ela vai para a próxima linha. E nesse momento a gente está com o valor de 0, tá? E a gente tem hello world aqui no terminal. Vamos dar mais um passo, vamos ver o que acontece. Próximo passo, ele executou o printf e está aqui em cima, tá? E o valor de i está 0. Se a gente der um step over, o valor de i está 1, e ele está nessa linha. E a gente vai vir para cá, ele executou a linha e veio para cá. Então, ele vai mostrando passo por passo os valores que o nosso código tem em cada momento, tá? E a gente tem isto, tá? E a gente pode, por exemplo, ok, já vi essa parte, agora eu quero só continuar. Então, tu vem aqui no continue e tu chega aqui no print great, que é uma função que eu criei, tá? Para mostrar essa funçãozinha, essa função aqui do Visual Studio Code, que é o step into, tá? Que a gente tem um step into e a gente tem um step over. O step over ele vai fazer passo por passo, né? Então, esse print great aqui, ele vai fazer esses dois printfs aqui e depois vai seguir para a próxima linha. Então, se eu der um step over, ele executou a função e já foi para a próxima linha. E a diferença aqui disso pro step into é o seguinte, deixa eu voltar para lá, continue, cheguei aqui. A diferença pro step into é que tu vai ter que virar, deixa eu tocar aqui, o step into, ele vai lá e vai executar linha por linha a tua função, né? Então, nesse caso, a gente está nesse print great, e aqui a gente pode novamente ir passo por passo, linha por linha, vendo os valores que a gente tem aqui do lado. Então, tipo, note que aqui a gente não tem variáveis, né? As variáveis sumiram porque a gente está dentro dessa função, tá? Porque a gente tem essa call stack aqui, que atualmente o print great aqui não tem nenhuma variável. Mas, se a gente quiser, a gente pode também vir aqui e acessar os valores no main, tá? Então, o step into permite isso, que a gente visualize a execução de funções, né? Deixa eu dar um step over. Ele vai executando linha por linha. Beleza. E agora a gente tem o último aqui, que é esse. Cadê você? Step out, tá? Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui do step into é que se a gente quer ver as funções do C, a gente vai ter que fazer algumas configurações necessárias, tá? Para poder ver a execução de funções do próprio C, tá? Vamos lá, então, mostrar o step over, que é basicamente o seguinte, tá? Vamos dar um step into, estou na execução dessa função, estou nessa linha, por exemplo. E aí, digamos que nesse momento do código eu já fiz o debug que eu queria, e agora eu só quero sair dessa função, tá? Então, se eu, já fiz o debug que eu precisava, e agora eu só quero sair da execução dessa função. Então, pode dar um step out aqui, e aí ele termina de executar a função e parte para a próxima linha aqui, tá? Que é o after the function call. Que ele está nessa linha, se a gente dá um step over, ele vai
executar, tá? E ele aqui ele não executou porque a gente não tem o /n, que essa é uma questão que tu precisa colocar o /n quando tu for fazer o debug para tu ter exatamente o mesmo comportamento de que se tu fizesse sem o debug, tá? Então é basicamente essas as funções que tu tem aqui do debugger. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente tem também aqui embaixo o Visual Studio Code, ele fica vermelho, indicando que é um debug, tá? Então ele tem aqui indicando que é o GDB, que tá fazendo o launch, né? Tá fazendo o launch desse nosso workspace aqui, tá? Então é basicamente isso. Muito obrigado por assistir.